Vamos agora falar um pouco dos relatos, dos recolhimentos, das entrevistas que a autora fez com os habitantes daquele lugar. Lembrando sempre que Santo Antônio de Pádua tem uma característica de ser um advogado, um mediador, um intercessor para realizar milagres muito difíceis, desde encontrar coisas perdidas até curar doenças graves. E tem outros lugares da Galiza que os habitantes oferecem alguma coisa quando necessitam algo do santo, uma espécie de oferenda. O que não deixa de ser uma relação sobrenatural de negócio, uma espécie de transação de interesses mútuos. Eu te dou para que me deis. E isso não tem discussão na Galiza, nem tampouco em Espaçante. Os tratos com os santos há que ser cumpridos. Paga-se o que se promete, e sempre há de dar o do melhor, sem qualquer necessidade de intermediários, nem sequer dos padres, dos curas. E estes tratos que se fazem com os santos podem ser para solucionar um problema já existente ou ter um caráter preventivo. Os santos também são exigentes, como diz no relato de uma vizinha da vila. Era minha madrinha e ela frequentava muito a capela. Alumiava-se com lâmpada de azeite. Agora é com os círios. Minha madrinha foi pôr-lhe o azeite e quando chegou ali, daquela não havia azeite para comer e acabou o azeite. Disse-lhe: San Antônio, tens que enfermar um porco, porque senão não tens azeite para a lâmpada. Ela pediu para o Santo Antônio, que não havia para comer. Ela pediu como ofrenda a San Antônio: tens que enfermar um porco, que senão não tens azeite para a lâmpada. E ao dia seguinte, quando se levantou, o porco dela estava tirado. E disse: Santo Antônio, castigaste-me a mim, tenho-te que levar o azeite. Cumprir as promessas ao santo é algo sério. Tanto é que há vizinhos que não querem morrer sem dar-lhe a oferta que alguma vez lhe prometeram, como diz uma outra moradora. Isto passou-me a mim. Havia uma alfombra na capela que já estava muito velha e se usava os dias da festa. E um dia limpando, rompeu-me e disse: Santo Antônio, tens que fazer de trazer outra que está acabando. Fui à caixa e nada mais entrar, chegou um parente que estivera em Montevidéu e disse: Prima, venho porque tenho uma oferta de Santo Antônio. De quando estava ali, eu não quero morrer sem cumpri-la. Que lhe faz falha a capela? Pois não sei, dizem. Deixa que eu pense. Pero, ele disse: Mira, e não será que fará falha outra alfombra? Essa que tem já está muito velha. Compre-lhe a ti, que pago eu. Levava anos aqui e tinha a preocupação de morrer e não cumprir-lhe o santo. Também é um santo que encontra coisas, como relata a moradora que diz: Cada cousa que lle pido, concédemo. Cando perdo algo, pidolle a él que mo atope. Hai pouco perdín un reloxo de ouro e pedinlle o santo: Ai, San Antoniño, confío en ti. Eiche dar unha boa oferta se aparece. E aparece o reloxo. Há um responsório do Santo Antônio, que quando se recita, ajuda muito a encontrar as coisas. Estaba eu dando un paseo polo porto e estaba unha señora metida na auga, que dixo que lle caeran as chaves do coche. Estaba cheo de algas. Díxenlle: Voulle botar o responso a ver se as atopa. Acabei o responso e subí a señora coas chaves. Como também de devolver a saúde. Eu non podía andar cando saín do hospital. Dixen: San Antoniño, dame forzas para poder camiñar, que non podo. E hoxe camiño. E a meu home, que o tiña moi grave, que estivo moi enfermo durante 39 anos, devolvíamo a casa para morrer. Unha vez deulle un ictus e dixeronme que non había nada que facer. E aínda morreu con 91 anos, enfermo desde os 52. Também se lhe tem pedido para mudar o tempo. No ano 72, creo que foi. Resulta que estábamos pedindo aquí para a festa os que viñan. E estaba nebruzando e chovendo, e nos aquí no Pedregal, molladiñas. E a veciña díxolle ao santo: San Antonio, como non pare de chover, nunca máis te sirvo, nin creo en ti. E dan quentar o sol, porque isto foi un milagre moi grande, moi grande. Na sua versatilidade, o santo também ajuda a buscar moço às mulheres, amigo dos amorios, como dizem as moradoras. E que aqui no Brasil, talvez em Portugal, vai ser dito como Santo Antônio Casamenteiro. Infelizmente, nenhuma das informantes confessou ter pedido este favor ao santo. Espaçante.
Santuário Costeiro. O dia do santo patrão, ou patrono, era um dia muito importante para quem tivesse animais, como passa em muitos outros lugares da Galiza. Santo Antônio, além de ser milagreiro, está muito relacionado com a vida agrícola e pecuária. A tradição já está perdida, mas em Espaçante era costume levar os animais para serem benzidos, onde era feito num importante santuário costeiro a nível interparoquial. A bênção aos animais era diante da capela, tanto os da vila como os das paróquias do ao redor. Disse uma moradora: Todos o día o San Antonio cos animaliños e a esmola. Viñan pola mañá á romaría. Despois levábanos á súa casiña e pola tarde había unha misa e viñan tamén. Só se levavam vacas e bois. Também destacamos que todos os santos do retábulo da capela, à exceção de Santo Antônio, que carrega o menino Jesus, os outros vão acompanhados de animais. Por exemplo, o Santo Isidro Labrador está acompanhado de 2 bois que levam o jugo, aquela canga onde os 2 bois vão puxando, né? O São Roque vai acompanhado de um cão. O São Pedro vai acompanhado de um galo. E é isso que estava no imaginário popular, que levava o seu gado para ser benzido. Daí a associação da iconografia desses santos que estavam acompanhados com os animais que eles protegem. Ao princípio viñan coas vacas e daban unha volta ao redor da capela, e despois esperaban fora e tamén lles poñía os santos a cristán, a persoa e máis a vaca. Pero viñan de todos os arredores, de Céltigos, do Viso, do Valeo, de Ladrido, viñan de xeonllos xentes doutras parroquias, outros arredor da capela. Esta função do santo parece ter sido fundamental devido à preocupação da população labrega pela saúde e bem-estar dos seus animais, dos que dependia a sua sobrevivência. Por isso, tratava-se de uma demanda regular, ritualmente renovada com a ocasião das festas, como também era feito em outros lugares. Os animais adquiriam uma humanização, já que eram incorporados com papel ativo nos espaços e territórios caracteristicamente humanos e adquiriam um especial protagonismo. E assim, essa humanização desses animais, eles eram adornados, eram enfeitados quando se aproximavam esses rituais sagrados, onde os animais participavam na ordem social e recebiam as bênçãos e os benefícios do divino. Mas a gente não pode se enganar, essa tradição de abençoar os animais é um costume muito antigo. Um ritual que já é descrito na Consuália dos povos romanos, onde se abençoavam as reservas de cereal e os cavalos, as mulas e asnos. Estes animais eram adornados e não trabalhavam naquele dia. Bom, pessoal, as bênçãos aos animais já não têm lugar em Espaçante, que pode ser devido ao declínio do setor agrícola e pecuário da região, com a chegada dos avanços tecnológicos e veterinários. Eu também poderia afirmar pelas próprias mudanças do pensamento religioso, dos sincretismos e até mesmo o declínio dessas crenças. Também nos conta a autora que em Espaçante se curavam as pessoas sem a intermediação da igreja. Uma das entrevistadas contou que a gente banhava-se no mar o dia de São João bem cedo, porque diziam que era bom. Quando acabou a guerra, iam porque muitos tinham a sarna e que fazia bem. Esta referência à sarna e à noite de São João, como o dia adequado para ser curada, também ocorre de forma parecida em outro santuário costeiro, o de Nossa Senhora da Lançada, lá em Pontevedra. No santuário de Lançada, também se leva a cabo, nas vésperas de Santo Antônio, o banho das 9 ondas. Todos esses dados indicam a sobrevivência de algum rito de caráter pré-cristão de tipo purificador e curativo. É bom lembrar que em Espaçante também há uma igreja dedicada a São João, que também tem uma festividade em junho, muito próxima ao dia de Santo Antônio de Pádua, o que pode ser um indicativo da importância desde tempos remotos da data solsticial nos ritos levados a cabo pela população de Espaçante, cristianizada ou não. Uma curiosidade também é sobre o santo que apareceu numa zoca. Em primeiro lugar, vamos entender o que é zoca, né, gente? Zoca ou soca na pronúncia portuguesa, mais conhecido como tamanco, que é aquele sapato feito em madeira. Pois bem, várias pessoas daquela comunidade contam que Santo Antônio apareceu em um tamanco, em uma zoca. Ou seja, a imagem do santo estava encaixada em um tamanco, que está num apartado na parte lateral direita da capela, vestido um hábito escuro e segurando um livro.
Segundo esta entrevistada, a aparição do santo ocorreu na praia de Cudicás e assim, dessa forma, construiu-se uma capela naquele lugar. A gente também tem aqui no Brasil muitas histórias semelhantes, imagens de santos ou de santas que são encontradas nas redes de pescadores e nesses lugares ergam-se uma capela, uma igreja em homenagem àquele santo encontrado. A história que é contada é que eles tentaram construir a capela num lugar que não foi o mesmo onde teria sido encontrado o santo e toda vez, por algum motivo, a igreja era destruída, parecia destruída. Então não se sabe quem estava fazendo isso ou se era uma ação divina, enfim. Até que resolveram construir essa capela no local exato, ou nas proximidades onde apareceu o santo. E aí a capela está lá até hoje. Ou seja, há uma característica de uma disposição divina para indicar o lugar exato onde deveria ser erguida a capela. Uma outra simbologia é a aparição do tamanco, da zoca, que serviria como uma espécie de barco do santo, tendo vindo de algum lugar desconhecido. E por fim, a própria capela que se destrói porque não se construía no lugar adequado. É muito recorrente nos santuários católicos que existam lendas sobre as fundações dos seus edifícios. Por meio do relato de um outro informante, parece ser que a capela foi construída em algum momento do primeiro terço do século XVIII, possivelmente com a fundação de Lazareto, um lugar onde possivelmente havia uma capela mais antiga. Pode ser que, devido aos ataques de piratas que eram frequentes, decidiram fazê-la longe das casas. No entanto, a versão do santo que chegou pelo mar e de uma capela que se constrói de dia e se derruba de noite, porque estavam fazendo onde não se deveria, indica-nos outras tradições que sobreviveram na memória oral e que ficaram muito dilatadas tanto no espaço como no tempo. Recordemos que em Espaçante foi um castro romanizado com uma importante muralha, entre outros elementos defensivos, possivelmente construída na Segunda Idade do Ferro. Portanto, a atual capela está construída perto da muralha, do lado de fora deste castro. Talvez haja alguma construção anterior à da capela atual. Tanto na cultura céltica como na romana, culturas estas presentes na antiguidade em Espaçante, era habitual fazer rituais nos inícios das construções, de tipologia muito variada, para que não viessem abaixo as casas, os edifícios e os muros, o que pode nos indicar uma antiga crença que foi devidamente cristianizada e incluída nas lendas da fundação de santuários cristãos. A capela, construída provavelmente no século XVIII, poderia conservar na memória oral características como lugar liminal, em que lançariam com o sagrado desde tempos remotos, um lugar intermédio entre o divino e o terreno. Também não foi só o Santo Antônio que chegou num tamanco, numa zoca, como o único santo que chegaria pelo mar na costa galega. Não muito longe dali, no outro extremo do Cabo Ortegal, está o santuário de Santo André de Teixido, que chegou numa barca de pedra. O mesmo também podemos dizer da lenda do apóstolo Santiago, que chegou em outra barca de pedra, trazido desde o Oriente por 2 discípulos. A Virgem da Barca, em Mogia, que também chegou pelo barco, e histórias que são contadas de outros santos em outras partes do mundo.